Você percebeu o que está acontecendo no mercado de trabalho? Enquanto as empresas e a indústria evoluem e trabalham para resolver as necessidades do mundo, nós, profissionais, evoluímos junto com essas mudanças. A transição energética, por exemplo, não é apenas sobre energia renovável e as inovações que a gente adora trazer aqui. Para acontecer, ela precisa de pessoas, líderes e culturas que acompanhem essa transformação. Quer entender mais? Então fica aqui, pois esse é o tema deste episódio da série Energia em Transição. Para entender como o mercado de trabalho está evoluindo e como a Raizen está preparando os seus times para o futuro, tenho aqui 3 convidados muito especiais nesse estúdio. Eu vou começar com uma audiodescrição e em seguida vocês já vão conhecer cada um deles. Eu sou Natália Ariede, jornalista e apresentadora, sou uma mulher branca de cabelos loiros compridos, franja, estou vestindo uma camisa lilás com listras brancas e uma calça bege. E a gente está aqui no estúdio em tons de roxo, laranja. E ao meu lado, estou muito bem acompanhada aqui por Isabel Armani, especialista em futuro do trabalho e fundadora da consultoria Terrese, Beto Griner e Irina Catapreta, vice-presidente e diretora de gente na Raizen, respectivamente. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Vamos começar com uma autodescrição também? Isabel, você primeiro. Meu nome é Isabel Armani, sou consultora, mulher branca, morena, cabelo comprido, 1,65, calça preta, camisa branca, sorrindo. Muito bom, Beto. Bom, eu sou Beto Griner, sou executivo da Raizen, estou na empresa há um pouco mais de um ano, eu sou branco, tenho pele clara, né, com olhos claros também, e estou vestindo uma camisa azul clara e uma calça preta. Eu sou a Irina, diretora de gente na Raizen, eu sou uma mulher branca, tenho 1,65 m, eu estou sentada no mesmo fundo da Natália, com as cores da Raizen, eu estou com uma camiseta cinza da Raizen e uma saia bege comprida. Muito bom, gente. E todos sorrindo, né? Como a Isabel lembrou, porque hoje é um tema muito saboroso, muito gostoso, né? Da gente conversar. Isabel, posso conversar com você? Claro, vamos lá. Então vamos lá, gente. Você tem dado, então, consultoria, né? Como você disse, a muitas empresas que estão se preparando para esse futuro do trabalho e para as mudanças que já são visíveis, né? Hoje em dia. O que os profissionais precisam para atender às expectativas dos novos mercados que se abrem? Bom, muito obrigada pelo convite, um super prazer estar com vocês. É uma pergunta muito ampla, né? Tem várias possibilidades, várias perspectivas. Eu gosto muito de ver esse mercado de trabalho de cima. Assim, eu sei que o Griner gosta muito de avião, né, Griner? Então, imagina aquele radar de cima que consegue ver os aviões no fluxo, né? Então você tem um fluxo entre os estados, você tem um fluxo que sai de um país para o outro, mas você não tem fronteira, né? O que a gente vai começar a ver nas organizações, algumas já estão caminhando muito rapidamente, cada uma a seu tempo, né? Mas de uma certa forma a gente está vendo um fluxo que agora a gente chama de conhecimento. Então, acho que da Revolução Industrial para cá, até pouquíssimo tempo atrás, a gente teve uma espécie de simbiose de trabalho, emprego, com posição, com cargo. Isso era o que ditava a regra, né? Quantos de nós, assim, lá atrás, né, fomos ali trainees, né, e tinham ali as propagandas, lembra disso? Nas revistas, nas capas, nos jornais, era caro colocar aquilo, mas normalmente você tinha lá uma escada, vá para o céu, né, aqui você vai se tornar diretora, vice-presidente. Não que isso não seja aceitável, nada disso, mas isso corresponde a um pedaço ainda muito pequeno, né, Doja? Eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. Vamos pegar um pouco a Raizen, né? A Raizen, e a gente vai falar um pouco de ecossistema total de talentos, que essa é a grande versão, vamos dizer, do mercado de trabalho, né? A Raizen, e como toda empresa, enfim, hoje tem sempre 2 grandes desafios, não é assim? Tem que fazer o dia a dia, e depois tem que fazer um portfólio gigante de inovações. É assim com todo mundo. Essas inovações, em geral, elas vão desde produto, desde serviço, desde transição energética. É um portfólio de coisas de naturezas muito diferentes. Mas elas têm que acontecer juntamente com esse core. Então, ontem, lá atrás, eu lembro quando a Raizen lançou a primeira fábrica de etanol segunda geração, né? Assim, isso significa dizer que isso já está fazendo parte de uma certa essência do que é o dia a dia dessa organização que está se preparando para a transição.
A coisa é que quando isso começa desse jeito, aparecem outras tantas coisas, e aí a conta não fecha mais se a gente tivesse simbiose com cargo e posição. Por quê? Primeiro, porque a gente não dá conta mais de fazer isso sozinho, nem nas verticais, que são as funcionais, nem nas hierarquias, é tudo muito lento, pode burocratizar, o conjunto de ideias precisa fluir, mas mais importante do que isso, hoje, que é um conceito que eu adoro desse mercado novo, é que esse conhecimento é o que vai ser a base para a resolução de tudo isso. Então, vai importar menos o título que você tem e muito mais o teu poder de contribuição, de geração de valor para uma organização e seja em qualquer lugar em que você se encontre. O que isso significa dizer? Que internamente a gente vai resolver problema. Isso é o trabalho. Né? A gente vai resolver problemas complexos, problemas que a primeira coisa que a gente vai perguntar é o que precisamos resolver? A segunda pergunta é, para resolver isso, que conhecimento que precisa ter? A terceira pergunta é onde está? A quarta pergunta é, vamos colocar uma lupa em tudo que é possível, por isso o avião, né? E aí, graças à inteligência artificial, para o lado de dentro, a gente consegue em 48 mil pessoas localizar em 11 segundos onde é que esse conhecimento se encontra. Então é o que a gente está denominando aí de mobilidade interna, marketplaces internos de carreira por IA. Né? Do lado de fora, e por isso então o ecossistema total de conhecimentos, a gente vai agora dar vazão aos freelancers. Chegou de uma vez por todas, que é a configuração do que a gente chama de Talent as a Service, como um serviço. Então são pessoas que vão compor esses times de solução de problemas, que vão resolver esse dia a dia, mas que por alguma razão ou outra não querem ser trabalhadores formais, né? Tem uma qualificação muito elevada, mas por alguma razão querem trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, por aí vai. No Brasil a gente está falando de um número aproximado de 1,5 milhão de pessoas que hoje já se encontram em plataformas freelancers, Brasil ou fora do Brasil. Então, só fechando a pergunta aqui de uma maneira muito resumida, é isso, o mercado de trabalho é um grande ecossistema de aprendizagem a céu aberto, onde a gente tem essa fluidez de conhecimentos que existem para a solução de problemas complexos no formato menos tradicional de cargo e mais por projetos. Essa é a grande tendência. Começamos bem, né, gente, com esse panorama da Isabel. E por falar em soluções, Griner, como que a Raizen está vivendo, se preparando para essas mudanças e como é que a empresa se organiza para lidar com o que o futuro nos traz? Esse futuro que chega cada vez mais rápido. O futuro tá chegando cada vez mais rápido mesmo. Bom, a primeira coisa, o mais importante é a gente, dentro da empresa, principalmente na nossa área de gente, a gente tem que entender o que está acontecendo na empresa e para onde a empresa está indo. Então, olhar para o futuro, ver o planejamento estratégico da empresa é fundamental para saber para onde a empresa vai. Depois a gente precisa conectar com as pessoas. A Isabel deu o exemplo da colaboração. Se a gente não engaja as pessoas, a gente não tem como entregar soluções ou resolver problemas que vão acontecendo. E aí a gente vai encontrar sempre ferramentas, tecnologias, e aí isso não para, né? Vai desde inteligência artificial até uma solução simples ou uma metodologia que já existe ou que a gente tenha que criar. Então, aqui é uma combinação. E no nosso caso, assim, eu comecei a jornada na Raizen há pouco mais de um ano, e o meu caminho foi conversar com as pessoas e entender o negócio. O primeiro passo é explorar. Então eu tive uma jornada de conversar com mais de 800 pessoas. Então eu rodei o máximo de áreas possíveis, geografia, níveis da organização, que a gente ainda tem organização em níveis, mas falamos com pessoas em todas as áreas da empresa. E aí essa oportunidade me trouxe as verdades das dores e claro que eu pude também conhecer melhor o negócio, entender como os processos acontecem. Mas esse foi o meu primeiro passo. E aí, ouvindo essas demandas e principalmente as dores, eu trouxe para o nosso time de gente, para a gente se organizar e discutir quais seriam os projetos ou as nossas iniciativas que iriam atender essas demandas. Aí já começou um processo de trabalho coletivo e de co-construção, para a gente poder priorizar, né? A gente precisava saber para onde que a gente poderia atuar e resolver os problemas da empresa ou os futuros problemas da empresa, no caso, quando a gente está falando de futuro.
Isso foi muito legal, porque a gente conseguiu entender que a organização também precisava ser ajustada, e aí, trazendo um pouco do exemplo da Isabel, a gente acabou trazendo uma organização que a gente chama de uma célula multifuncional. Então, nas pontas onde as coisas acontecem, né, tendo a capilaridade da empresa, a gente tem hoje uma área multifuncional e que tem todas as áreas de recursos humanos representadas. Então, a gente consegue estar presente nas pontas, ter vários olhares, uma visão mais ampla, e ao mesmo tempo a gente mantém a integração com as áreas funcionais principais da organização, que é o caso da área de desenvolvimento, área de remuneração. Então, todas essas áreas ficam nas pontas, resolvem os problemas, entendem as demandas do dia a dia e a gente pode trabalhar de forma coletiva. Então, a gente conseguiu, desse jeito, estar mais próximo do negócio e entender essa velocidade das transformações. E a gente tem um olhar, né? Assim, a empresa está crescendo muito e tem um projeto muito ambicioso. Nós temos um projeto que a gente chama de Raizen 2030, que é um projeto de crescimento ambicioso e muito ligado a crescimento de energia renovável, que é muito legal, que a gente está conectado com a descarbonização do planeta. Então, a gente está muito feliz, o projeto é ambicioso, mas para poder dar conta, como a empresa é muito capilarizada, a gente também precisa ter ações capilarizadas. Então, a gente tem uma porta de entrada muito robusta, a gente está investindo muito programas de estágio, programa de aprendiz, que é onde a gente acredita que vai trazer uma necessidade, vai atender essa necessidade de crescimento. Então, a gente tem vários exemplos legais que a gente está fazendo. No programa de estágio, por exemplo, a gente está conseguindo fazer com que os estagiários que chegam tenham problemas reais, trabalhem com problemas reais, então se organizam a gente chama de action learning, né? É o aprendizado com as ações. Você vai aprendendo conforme os problemas vão aparecendo. Então a gente está dando esse foco de desenvolvimento desde a porta de entrada, que é onde a gente acredita que vai poder suprir para as nossas necessidades futuras. Então, assim, tem várias iniciativas legais que na conversa vão aparecer. Surgindo outras, mas você já trouxe exemplos legais e me chamou a atenção como você usou bastante os termos escutar, ouvir, que é fundamental quando você fala de gente. Fundamental, para a gente poder engajar as pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem participar. E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Irina, se o futuro da energia é renovável, o futuro da sociedade precisa ser diverso. Já sei que você adora, né, falar sobre esse tema. E dentro desse contexto, então, começa contando para a gente quais são as ações da Raizen para promover a diversidade e a inclusão de grupos historicamente subrepresentados, especialmente entre as lideranças. Legal, Natália. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu queria trazer a conversa para o lugar certo, né? Eu acho que a gente tem, assim como todas as outras companhias, a responsabilidade social, né, da inclusão dos grupos subrepresentados, mas a gente também tem um desafio que vai garantir a nossa sustentabilidade de negócio para o futuro, né? E aí eu trouxe aqui alguns dados do censo para a gente pensar juntos, né? De acordo com o último censo, a idade média do trabalhador brasileiro é de 40 anos. Então, a nossa galera está envelhecendo, né? E desde 1872, que foi a primeira leitura do censo, esse último censo foi a menor taxa de crescimento populacional, né? E, segundo as previsões constam, em 2025 a gente já vai ter uma inversão. A gente vai ter mais gente 60 a mais do que de 0 a 14 anos, né? E isso só vai aumentar, essa boca do jacaré só vai crescer para frente, a gente vai alcançar um pico em 2075 com 39% da população 60 a mais. Então, isto posto, né, assim, falar sobre diversidade não é só uma questão social, é uma questão que as empresas precisam tratar, porque senão elas não vão sobreviver. No futuro a gente não vai ter mão de obra se a gente não incluir os grupos subrepresentados dentro da nossa força de trabalho, tá? Então, acho que é importante ter essa visão, né, da diversidade, porque não é simplesmente a diversidade pela diversidade, é a inclusão, é a gente garantir que essas pessoas estejam capacitadas tecnicamente falando, né, elas tenham de fato a capacidade para fazer o que a gente precisa na produtividade que a gente precisa no futuro. E aí, por conta disso, né, a gente tem uma organização bem legal dentro da Raizen, a gente tem governança e estratégia para atuar em 4 grupos, tá, subrepresentados. Hoje a gente tem o grupo de gênero, a gente tem o grupo étnico-racial, o grupo de pessoas com deficiência e o grupo LGBT.
E como é que a gente atua, né? E é uma forma muito legal. A gente tem grupos de voluntários, que são os nossos transformadores, né? E eles se organizam, eles são responsáveis pela organização da comunicação, pelo acompanhamento dos KPIs, pela organização de todas as ações que a gente faz dentro da companhia, né? Então, eles são governados hoje, tanto pela área de diversidade e inclusão, como pelo Comitê de Diversidade e Inclusão, que hoje a gente tem a participação de 4 vice-presidentes. Então, a gente é organizado de uma forma que a gente consegue fazer com que as ações de fato sejam efetivas e a gente consegue canalizar energia, porque às vezes quando a gente junta os grupos de afinidade, existe uma tendência da gente dissipar energia, né, e de falar mais da dor do que da solução. Então a gente criou esse ecossistema de governança para conseguir de fato direcionar e sair do outro lado com ações bem bacanas, né, e aí, sobre as ações, a gente já há 2 anos a gente trabalha vagas afirmativas dentro da Raizen, né, e aí trabalhar vagas afirmativas vai além de divulgar as vagas afirmativas, para a gente construir todo o processo seletivo. A gente contou com um grupo de transformadores para ajudarem a gente, como é que você faz um processo que de fato seja inclusivo, como é que você prepara a liderança para que ela esteja preparada com o mínimo de vieses possíveis para conseguir fazer a melhor seleção daquele candidato. A gente desenvolveu trilhas direcionadas para esses grupos subrepresentados, né, então são trilhas que ajudam a destravar alguns potenciais gatilhos que essas pessoas tenham por conta de toda a história, né, que elas viveram e tudo mais. Um outro exemplo que eu acho que é super legal também da gente trazer é o programa Transformar, né? Então a gente, desde o ano passado, a gente começou a fazer um programa afirmativo de estagiários, né? E foi um sucesso. Então, assim, a gente focou em 2 públicos, que é o público étnico-racial e o público de pessoas com deficiência, né? E, por que, Irina? Porque as mulheres já vêm acima de 50%, historicamente, nos últimos programas, e o público LGBT, a gente também já tem uma representatividade maior do que a sociedade. Então, a gente está, de fato, focando esforços para a gente conseguir alcançar resultados. E além de um programa todo pensado durante a atração, para a gente fazer a inclusão e a melhor seleção desses candidatos, quando eles entram, eles desfrutam de trilhas exclusivas, para que, de novo, a gente consiga tocar e destravar qualquer potencial gatilho que hoje impeça que eles exerçam o potencial que eles têm, tá? Então, assim... E também não poderia deixar de falar que a Raizen tem um compromisso público, né, de alcançar 30% de mulheres na liderança. A data é março de 2025 que a gente vai alcançar, a gente está muito perto. Já está chegando. E é legal porque a gente partiu de 14%. E a gente já está muito perto dos 30%. E acho que o mais legal de tudo isso é que a gente está fazendo tudo com muita consistência, né? Então, são passos consistentes, não é só trazer a mulher, é incluir a mulher, é criar um grupo de apoio para que ela se sinta segura realmente e encontre tudo que ela precisa para conseguir, de novo, né, potencializar o talento que ela tem. Então, acho que é um pouquinho disso. É um assunto querido para mim, é um assunto querido para a companhia, né? Hoje já faz parte do nosso DNA e é muito alinhado com respeito, que hoje está em todos os cantos da Raizen, né? Um pilar importante da nossa cultura e um ponto importante, Natália, é que toda e qualquer reunião dentro da Raizen começa com 2 momentos: o segurança, que a gente não abre mão, e o momento respeito. Então, né? Então, para a gente começar a falar de diversidade, antes de tudo, a gente tem que falar de respeito, e respeito está em todas as pautas da Raizen. Perfeito, adorei saber das iniciativas e do número aí, né, que vocês estão perto de atingir, que vai ser um marco. Vamos alcançar. Com certeza. E você falou em consistência, né, essa palavra que é tão importante, e isso nos leva a um assunto relacionado, que é a formação. Greener, a Raizen está desenvolvendo novas tecnologias de energia, etanol de segunda geração, biogás, participando do desenvolvimento do hidrogênio por meio do etanol. Quando a gente diz que a transição energética precisa de pessoas, como é que a gente está conseguindo formar essas pessoas? De onde elas vêm? É um desafio grande, sem dúvida, Natália. Como a Irina mencionou agora, a boca do jacaré está crescendo, né? A gente está tendo uma mega tendência de escassez de gente qualificada. As tecnologias estão evoluindo muito rápido. Então, aqui é um desafio que todas as empresas estão enfrentando. No nosso caso, a gente tem muito crescimento no interior. Então, a gente está crescendo operações de etanol de segunda geração, por exemplo, que são plantas grandes, que trazem muita gente para dentro da empresa. Então, o nosso olhar que a gente encontrou foi de formação, não tem outro caminho. Se a gente conseguir atuar, principalmente no início das carreiras, é onde a gente vai trazer um equilíbrio. Não adianta as empresas ficarem brincando de rouba-monte, né? Porque está faltando gente e aí você vai lá, pega da empresa concorrente, paga um pouco mais e oferece alguma coisa. Isso vai gerando um ambiente super inflacionário, né? Porque se todo mundo quiser pagar mais ou entregar alguma coisa a mais, e o sistema continua finito.
Então a gente tem que transcender um pouco o sistema atual e trazer gente de fora. Tem muita gente hoje que não está nem trabalhando e nem estudando. Infelizmente, isso é outra mega tendência. Então, no nosso caso, o que a gente está procurando fazer é buscar iniciativas dentro da sociedade, principalmente nas comunidades, no entorno onde a gente atua, de formação. E a gente tem vários exemplos. A gente tem por exemplo, o programa de aprendizes, né, que muitas das empresas acabam usando porque tem que cumprir cota e dar uma pequena oportunidade. A gente está olhando o programa de aprendiz num olhar de formação técnica. Então, aqui é quase que um upskilling na sociedade. Então, a gente Potencial mesmo, do né? potencial que já existe ali. Existem pessoas que às vezes não têm o interesse despertado, mas a gente vai atrás. E quando a gente traz para dentro da empresa num programa de aprendiz e a gente dá a formação, a gente consegue que essas pessoas fiquem. E se a gente pega a gente da própria comunidade, além da gente oferecer, né, mais para a comunidade, a empresa também ganha. Porque essas pessoas vão se fixar na região onde a gente opera e vão crescer junto com a gente. Então isso cria um ciclo positivo e não inflaciona o mercado. Quer dizer, a gente não precisa ficar tirando um do outro. Então, quanto mais a gente investir na base, na formação, melhor a gente vai ter de resultados. Griner está falando da formação de base, queria jogar para a Isabel um outro ponto. Quero saber, Isabel, quem vai liderar esse futuro do qual a gente está falando, né? O que as lideranças desse futuro precisam ter? Eu vou pegar aqui o gancho do Griner com a questão rouba-monte, né? E sabe de onde que vem isso? É uma história muito interessante. No final da década de 90, Jack Welch, né, presidente da General Electric, a General Electric crescia muito nos Estados Unidos. E ele se perguntou assim, naquele momento, como é que eu faço para ter tantas pessoas, diretores, gerentes, coordenadores, técnicos, e ele ficou com essa pulguinha, essa traseira, pediu aos colegas consultores, vão ao mercado para entender o que está acontecendo. Quando esses consultores voltam, disse, opa, Jack, o gato subiu no telhado. Todos os melhores estão nas suas empresas, empregados, em boas posições. Nesse momento, final da década de 90, a gente então lança com muito mais veemência a teoria da escassez de talentos. Então, se você tem, eu não tenho, se eu não tenho, você tem. Bom, se você tem e eu não tenho, eu vou lá e roubo. O boom das empresas de headhunters nessa época. Bom, se você tem, ou se você não tem e eu tenho, eu não quero perder. O boom dos incentivos de longo prazo, remuneração variável, stock option, né, toda essa história. E para dentro da organização, a mesma coisa. Se eu dessa área tenho e você não tem, que pena para você, né? E aí a gente introduz com mais veemência também a questão territorialista, que se já vinha da era industrial, que é cada um faz o seu pedaço, o seu trabalho, na sua função, no seu cargo, e né, você não precisava ter essa visão do todo. Isso reforça mais um conceito de um certo egoísmo e de um certo processo de gestão de talentos pelas lideranças, em que dos 100% vamos olhar para 10%, que é o que importa, né? E aí os outros 90% a gente vai dando o nosso jeito por aqui. Então é a antítese, vamos dizer assim, né? É o contraste, é justamente a oposição do líder que a gente precisa para hoje. Porque o líder que a gente precisa para hoje é esse que vai dar conta desse montão de gente que precisa estar ali, mas precisa estar bem, que precisa estar com saúde mental, que precisa estar numa condição pós-pandemia, muito mais olhando, né, essas pessoas, cada uma para si próprias, né, com relação ao que está fazendo ali naquele momento. Então, vamos dizer que a qualificação desse líder hoje ampliou, o repertório dele é outro, é um repertório não só técnico, é um repertório humanista, é um repertório generoso. Eu diria que, se alguém me pergunta assim, o que é o líder de hoje? É um líder que quer um flourishing, que ele quer que o outro prospere, ele quer o melhor de alguém para o melhor desse todo, né? E isso não é exatamente simples, porque muitas vezes isso significa ceder àquela pessoa que está na sua equipe para o melhor de um outro lugar, que é o tal do aviãozinho, que é o tal do conhecimento que precisa fluir. Então, acho que é uma liderança flourishing, acho que é uma liderança generosa e acho que é uma liderança simples.
que é uma coisa de vamos desmontar todo aquele aparelho, sabe, assim, de aquele monte de ferramenta e tal, que por conta dessa história da década de 90, feliz ou infelizmente, foi o que a gente precisou fazer, não era assim? O boom também de avaliações de performance, 14 folhas, frente e verso, não era assim? Já que você não tem, eu tenho, vamos ter lá um modelo de competências com 27 competências, cada uma com misericórdia, né? Então a gente, de uma certa forma, a gente burocratizou o desenvolvimento de pessoas nessa liderança, e agora a gente tem que ajudar essas pessoas a verem esse universo de gente de uma maneira simples, olho no olho. E Né? com um desafio adicional de gerações múltiplas, né? Gente, daqui a pouco tem 6 gerações no mesmo lugar, e que beleza isso. Quando a gente fala desse movimento assim, de conhecimento que pode estar espalhado e que é o que define a solução para o trabalho hoje, nós estamos falando talvez na história da humanidade do movimento mais inclusivo que a gente possa ter, e queira sim, queira não, pelo apoio da tecnologia. Assim, essa integração tecnologia-homem, se a gente quiser, pode acontecer de ser o momento mais incrível da história do trabalho na humanidade. Eu tenho esse olhar muito otimista. Por isso, existe um estudo em Harvard de um professor que chama Joseph Fuller, que eu adoro, que ele fala assim, chegamos numa era de acordar as pessoas que estavam escondidas lá, hidden employees, né, os colaboradores que estavam escondidos. Por quê? Porque hoje a gente tem essa capacidade da liderança de buscar esses indivíduos, né? A gente tinha antigamente, né, para quem viveu ali também, década de 80, 90, um certo preconceito, um certo entendimento de que quem trabalhava na base, não era assim, tinha uma certa qualificação limitada. Hoje não, hoje as pessoas saem do seu trabalho e tal, vão estudar, vão aprender algoritmo, vão aprender programação, vão aprender Python, a gente que não sabe. Não, e mais do que isso, as pessoas que estão lá na base, elas sabem do que elas estão fazendo mais do que ninguém, elas têm um conhecimento elas estão daquele pedaço. Independente de estudos, elas têm profundidade. E se a gente não souber alcançá-las, a gente não traz isso para dentro. Agora, o que nós estamos falando nesse movimento atual não é mais um movimento de varejo, é um movimento de escala. Por quê? Aí vamos voltar para a questão econômica organizacional, que precisa ter um alcance mais acelerado para dar conta desse portfólio todo com esse dia a dia. Então, como é que esse líder faz essa equação? De um lado, né, por um lado, ele é solicitado pelo EBITDA, ele é solicitado pela otimização, ele é solicitado, e por outro lado, ele é solicitado para ser, humanamente falando, aquele indivíduo que aporta uma sensibilidade, um afeto, né, que talvez se desconsiderou em tempos anteriores, né? Então, acho que essa soma não é exatamente uma coisa simples. Eu adoro aprender sempre com os orientais. Às vezes eu acho que o mundo ocidental também é um pouco viciado, mas o mundo oriental sempre traz para a liderança esse fator quântico, que é a capacidade que você tem de aglutinar, né? O oriental diz que o ocidental é um pouco newtoniano, a gente desagrega tudo, né? E ali não, ali existe na liderança um fator muito importante a capacidade de você conseguir organicamente trabalhar essa vontade, esse querer dos indivíduos de estarem juntos, de trabalhar coletivamente por um propósito maior. Né? E aí chega, acho que essa questão do impacto. Que impacto é esse que a gente quer trazer não só para aquela empresa, que também era uma característica do líder da era industrial, ele olhava para dentro, né? E agora não, ele olha para a comunidade, ele olha para o entorno, ele olha para a catástrofe que está atingindo um colega ali do lado que perdeu sua casa. Então, os elementos que constituem esse olhar de liderança hoje, eles estão muito ligados a essas turbulências todas, né? O que faz com que também esse líder tenha uma capacidade de ser um indivíduo altamente empático, né? Altamente disponível para entender essas dores e poder, a partir disso, desenvolver as suas equipes com um olhar mais otimista numa narrativa positiva. Acho que essa capacidade do líder de influenciar essa narrativa de um jeito
positivo, para frente, é uma coisa que não é simples. Muitos líderes, só entre a gente, saem do Brasil para estudar storytelling, para estudar influência, para estudar boas perguntas. O líder que não sabe fazer pergunta boa hoje, Escutar, e né? escutar, né? Então acho que é um Parece tão óbvio, conjunto de mas não é, coisas, né? assim, não é muito simples, é um desafio bom para vocês aqui, né? Bom, vou pegar aqui o gancho, Griner, escutando, né, a Isabel falar, a cabeça está fervendo aí. Como é que a Raizen está preparando as lideranças para esse futuro? Você está tranquilo com isso? Tranquilo a gente nunca tá, mas eu tava ouvindo a Isabel, você falou que a cabeça tá fervendo, e realmente ela ficou, porque a Isabel estava falando e estava passando um filme na minha cabeça, né? Eu tenho a vantagem de ser jovem há mais tempo, então assim, a minha história é longa. E a Isabel estava falando da GE na década de 90, e eu entrei na GE na década de Olha que 90. legal! E eu Ai, fui líder olha, da GE na década de 90, vivi toda essa transição. Então, assim, o filme passou assim, bonito na minha cabeça. E eu sou engenheiro de formação. A minha formação é cartesiana, né? Como a Isabel falou, que é esse olhar do Ocidente mais newtoniano, né? Menos holístico. E a gente teve uma formação muito cartesiana. Então, dá para entender o porquê que as organizações também têm essa tendência, os líderes têm, da minha geração e das gerações até que vieram a seguir, a gente não foi preparado para olhar o todo, para olhar de forma horizontal. Só que os problemas cada vez são mais complexos, mais rápidos. E para resolver problemas complexos, a gente precisa de colaboração. A gente precisa de ter várias cabeças pensando diferente e elas têm que ter um objetivo comum de resolver esses problemas. Então precisa de uma convergência de ideias. E isso não é banal, não é simples. Então a gente tem que quase se reinventar em formação. Nós temos um papel dentro das empresas de trabalhar na formação desses líderes para adaptá-los para esse novo momento de muito mais colaboração, de muito mais resolução conjunta de problemas. E a gente está fazendo muitas coisas legais, até eu vou passar para a Irina, que ela vai trazer algumas dessas iniciativas. Irina, por favor. Como é que Bora. faz isso na prática, Não, e Irina? você sabe que a Isabel participou bastante com a gente de toda essa construção nos últimos 3 anos, e a Isabel falando aqui também, a minha cabeça veio a questão de que a gente saiu de uma cultura que abria a gap e fechava a gap, para uma cultura onde eu reconheço a fortaleza que é diferente da minha, né? Assim, a gente só vai conseguir aglutinar se a gente entender que cada um tem a sua potência, a sua fortaleza, e a gente precisa estar do conjunto delas, né? Se a gente buscar só pessoas iguais, a gente não vai conseguir ter essa, né? E a gente se desafiou muito para pensar, né? O Griner falou sobre o Raizen 2030, que é a nossa estratégia lá do futuro. E quando a gente começou a falar sobre isso, a gente falou, tá bom, mas quem que é o líder que a gente precisa para conseguir entregar essa estratégia, né, do Raizen 2030? E a gente começou a desenhar o perfil do líder ideal, né? Isso há uns 3 anos atrás. E aí a gente falou, legal, isso aqui é o que a gente espera de competências do líder ideal, vamos entender onde a gente está com a nossa população, né? E a gente rodou um assessment e a gente identificou ali quais eram os 4 principais pontos de oportunidade que a gente tinha, que a gente precisava alavancar os comportamentos. E com base nisso, a gente construiu o Leader Lab, que é um ecossistema de desenvolvimento de liderança. Então a gente saiu daquele padrão de treinamento, coloca todo mundo em sala e vamos lá treinar, né, que é o que vinha do passado, para a gente falar, vamos fazer um ecossistema? Vamos promover experiências diferentes para os nossos líderes, né? E vamos fazer isso de uma forma diferente. Até aí que a Isabel entrou, ela ajudou muita gente com um dos pilares, que era um pilar de olhar estratégico e de inovação. Mas tudo começou com um pilar de autoconhecimento. Então a gente investiu muito forte numa jornada de autoconhecimento para todos os nossos líderes, né? Por quê? Porque se a pessoa não entende quem ela nunca vai entender o impacto que ela tem no entorno e ela nunca vai aceitar o diferente. É um pouco do desabrochar, né? Ela precisa entender quem ela é, qual é o papel dela naquele contexto e ela precisa desabrochar. E a hora que ela desabrochar, ela vai valorizar o diferente, ela vai entender primeiro que o diferente existe, depois ela vai valorizar e entender, né, o que é aquele diferente, e ela até vai se abrir para ter um mindset mais estratégico, um mindset mais inovador. Então a gente começou daí, foi até desafiador, né, quando eu cheguei, aí a gente começou a discutir esse assunto, não, mas a Raizen é uma empresa muito de execução, a galera não vai curtir. Todo mundo adorou embarcar nessa jornada, assim, as pessoas realmente se abriram e o negócio começou a acontecer, né, o negócio começou a aparecer, começou a acontecer. E daí vem o segundo pilar, que é o pilar de potencializar os talentos. Então, beleza, pô, eu sou um líder, eu tô entendendo quem eu sou, reconheço as diferenças, entendo que, né, cada um tem a sua potência, mas como é que eu potencializo o melhor de cada um? E o melhor de cada um não é igual ao que eu sou.
né? E eu acho que aí que tá a grande, eu não preciso buscar iguais, eu preciso buscar diferentes que me complementem, né? Então a gente tem esse pano de fundo desses pilares Raizen 2030, eles permeiam todos os nossos desenvolvimentos de liderança. Obviamente que a gente tem níveis de liderança, né? Ainda somos uma empresa hierárquica, a gente tem níveis diferentes de liderança e a gente aporta outros conhecimentos que também são importantes ali para a rotina e tudo mais, mas a gente tem como pano de fundo, há 2 anos e meio, esses pilares que vão levar a gente para o Raizen 2030. Então, também falando de consistência, né? A gente está ali há 2 anos e meio trabalhando esses pontos para ver se nosso líder desabrocha e a gente consegue alcançar novos patamares como companhia, né? Muito legal. Fala um pouquinho de tendência, adoro falar de tendência, Bel, e já que você Eu está aqui, também. pensando em futuro do trabalho, né? Quais são as tendências que você enxerga em relação à necessidade de empresas como a Raizen e o desenvolvimento de novas habilidades? Então, habilidades, né, que a gente chama de skills, é o assunto da vez, como a gente tem falado aqui, os conhecimentos, né, e por aí vai. Acho que tem 2 perspectivas, né, nesse olhar, né, tem a perspectiva da organização, a perspectiva do sujeito, que obviamente se entrelaçam, mas existe um estudo muito interessante da London Economics, é recente, e o que eles fizeram? Eles olharam várias empresas de vários setores, de vários segmentos, de vários tamanhos, de vários países, de vários continentes, e disseram o seguinte: qual é o tamanho do problema econômico que a gente vai ter se a gente não começar desde já a resolver a lacuna de conhecimentos que a gente tem nas organizações? No caso do Brasil, essa lacuna hoje é uma lacuna de 780 bilhões de dólares até 2028, afetando o nosso PIB, né? Então, assim, na perspectiva de país, de economia, de organizações, de fato, habilidades é um tema que precisa entrar na estratégia de qualquer CEO, né? Todos os boards hoje, como é que vai fazer isso? Vai tentar olhar, de fato, o que a gente chama de capacidade, que são grandes diferenciadores de uma empresa, como é que ela se posiciona, onde é que ela quer crescer, onde é que ela quer ser vista, essa estratégia que o Greener falou, e de uma maneira até relativamente simples, abrir isso em grandes macro temas que são os problemas que a gente tem que resolver. E a partir disso entender que habilidades que são essas. Nesse momento, de novo, eu falo de tecnologia porque eu não fujo dela. Eu trabalho ela com uma grande amiga e tudo mais, eu tento entender e driblá-la, né? Ela não pode me dominar, mas de uma certa forma, nesse momento ela ajuda a gente a entender onde essas lacunas se encontram. Porque ela vai contar para a Raizen, olha só, isso aqui é uma skill que vai desaparecer, essa aqui você tem que digitalizar, essa aqui você tem que entregar para um robozinho, essa daqui você tem que entregar para aquilo que a gente vai começar a chamar de agentes internos de tecnologia, né? Chat, isso aqui não. Isso aqui você, por decisão, vai desenvolver na Raizen. A gente vai fazer um upskilling, um reskilling, mas isso é um conhecimento nosso. A gente não vai comprar, a gente vai desenvolver internamente, em todos os lugares, como é uma estratégia. Esse outro conhecimento aqui, a gente vai comprar lá dos freelancers, vamos comprar do mercado, tudo mais. Até porque, gente, tem uma série de habilidades que não vão acontecer dentro da empresa. Vamos olhar um hacker, né? Você olha o perfil do hacker, desse indivíduo que tem esse conhecimento, e você vai perguntar, você quer ficar lá na Raizen, né, virtual não importa, você quer ficar numa empresa 40 horas, você fala, de jeito, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui no meu estúdio, né? Então, isso, e daí por diante. Então, na perspectiva organizacional, é uma grande estratégia que vai definir o jogo, literalmente. Na perspectiva do indivíduo, e que bom esse ponto da Irina, né, que a gente tem essa questão de não massificar, mas a Revolução Industrial trouxe para a gente uma certa padronização, era isso, né? A gente tinha que ter um monte de gente igual, com as mesmas... Hoje não. Hoje, cada indivíduo tem uma possibilidade de circular num nível de personalização, de entendimento do que ele pode aprender, do que ele quer aprender, do qual é o sonho dele aprender. Você entra nas plataformas, é impressionante, você está conversando com um amigo seu, oi Natália, tudo bem? Escuta, vou te falar uma coisa, pelos seus conhecimentos que você tem hoje, que tal se você aprendesse aquilo, porque aquilo pode te ajudar a fazer um projeto daquele outro. Então a gente tem uma personalização profunda, possível, factível, viável e tudo mais, mas a gente tem uma coisa também nesses conhecimentos individuais, que é a capacidade do indivíduo entender todos os dias que nunca mais ele vai ter o copo cheio.
Hoje, para a gente falar de habilidades, seja para o líder, seja para o colaborador, em qualquer lugar, é dizer o seguinte: eu nunca mais vou dominar 100% o que eu faço e está tudo bem. E esse é um pressuposto que traz, que carrega na gente o tema de humildade, não é assim? É. Porque a gente adorava antigamente, né? Eu sou benchmark, eu sou o melhor expert, eu apareço dos, né? Mas Tá tudo hoje dominado, né? a gente tem alguns conhecimentos que de fato vão morrer, outros que nem chegaram ainda. E isso implica necessariamente, em termos do indivíduo, dele ser um indivíduo curioso, dele ser um indivíduo que busca, que procura, que cuida da sua própria aprendizagem, que entendeu que isso está com ele. Não é Não se mais acomoda, né? um tema só de RH ou só dos presidentes, tá? É um tema dele buscar, e ele pode se recriar a partir de diversos caminhos. Então, essa história das trilhas, vamos dizer, de habilidades que levavam a carreiras muito formais e tudo mais, de uma certa forma também perde esse peso, né? Porque as pessoas podem. E só para fechar, imagina esse menino tá entrando como aprendiz, né, Griner, que vocês estavam contando, achei lindo. O programa dele de aprendiz é incrível, é sensacional. Mas o indivíduo chega lá, o quê, com 14 aninhos, é isso? Pouco mais, 16, né? Ele vai viver 100 anos, esse menino, essa menina. Tá explicado. Um dia eu estava vendo literalmente quanto que ele vai se permitir, a empresa vai ajudar esses jovens a se permitirem a serem seus próprios laboratórios. Na minha época, não, os pais falavam assim: escolhe a carreira que você vai, né, tocar, não muda muito de trabalho, isso é muito, né, volúvel, e a gente tinha umas cartilhas assim. Hoje não. Hoje a gente tem que ajudar esse jovem, esses indivíduos a buscarem essas habilidades, se recriando e se permitindo essa experimentação, que é uma experimentação viva, por projetos, por problemas reais, né? Gente, poderia passar, ó, mais 2 horas aqui fazendo perguntas e escutando vocês, mas a gente vai caminhando para o encerramento. Só que antes, gente, falamos muito de aprendizagem, formação, novas profissões. Queria um olhar, Griner, nesse encerramento teu, sobre qual é o melhor ambiente profissional para dar conta desse contexto todo que a Isabel desenhou tão bem para a gente. Nossa, tem bastante coisa aqui para falar de ambiente, mas assim, eu acredito que o ambiente onde as pessoas possam se sentir à vontade para colocar o máximo do seu potencial. Então, a gente está vendo que os problemas estão cada vez mais complexos e a gente já não tem, dentro do nosso alcance de conhecimentos, de habilidades, a gente já não tem tudo para resolver os problemas do dia a dia e que dirá os do futuro. Então, assim, as coisas estão muito rápidas. Então, o que a gente precisa é criar um ambiente que as pessoas se sintam parte. E a gente vai resolver isso com a inteligência coletiva. Quanto mais a gente engajar, eu acho que você falou um pouco da gente ter a humildade, a gente precisa ouvir e saber que não sabemos de tudo. A gente tem que ter essa percepção verdadeira e genuína de que a gente não sabe e não pode resolver as coisas sozinhos, tem que pedir ajuda e tem que engajar as pessoas. Então, o que a gente tem procurado fazer dentro da Raizen é fazer com que todos se envolvam, líderes, colaboradores, em pequenas iniciativas, em grandes projetos, mas que ele esteja participando. E quando ele dá a opinião dele, quando ele dá a sugestão dele, ele sente parte. E aí a energia dele está para resolver o problema. Então a gente tem alguns exemplos legais. A gente tem um exemplo desde a da porta de entrada de estagiário, que a gente criou uma Liga Raiz, que são estagiários que montam como se fosse uma empresa júnior e eles ajudam ao nosso processo de atração de talentos capilares no Brasil inteiro. Então, eles estão ali organizados, participando e dando solução, que é um problema que no passado a área de recursos humanos cuidava. Ia lá e tinha que se organizar, tinha que ter gente em todos os lugares. A gente não dá conta. Então, como a organização é cada vez mais fluida e mais rápida, a gente precisa de processo. E com isso eles também aprendem, a gente ganha e a empresa vai para frente. Então, cada vez mais a gente vai ter que se organizar dessa forma. Tem uma demanda, se organiza, resolve, e envolve as pessoas e dá a melhor solução. As tecnologias elas vão aparecer. Se é tecnologia moderna ou não é moderna, isso não importa. Importa é a gente conhecer o problema, engajar as pessoas e aí sim a gente vai poder dar uma solução que atenda. Mas é um desafio, né? Criar isso dentro de um ambiente em que você tem que entregar resultado todo trimestre. Então, assim, é um desafio bonito em que a liderança tem um papel muito importante e a gente quer ajudar cada um a
colocar o máximo do seu potencial na mesa. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas foi incrível ouvir sobre como a Raizen e outras empresas estão se preparando para esse futuro do trabalho. Eu vou deixar uns minutinhos para que vocês façam as considerações finais. Pode começar, Isabel? Claro. Bom, super obrigada, gostei da conversa, também ficaria mais tempo aqui com vocês. Sempre tem umas coisas assim no final, quais são as suas dicas, né, e tudo mais. Acho que uma coisa que eu gostaria de mencionar, a gente falou tanto dessa coisa da liderança humanizada, né, do quanto essa essência de gente mesmo volta à tona, né, descarregando toda aquela coisa que a gente aparelhou, né. Mas hoje em dia eu sugiro muito às pessoas que assim, tudo que a gente faz pelo planeta em essência, né? A gente faz pela sociedade, a gente faz pelo cliente, a gente faz pela experiência de quem trabalha com a gente, é sobre gente. E como é sobre gente, tudo que a gente precisa entender de gente. Então, estudar antropologia, estudar sociologia, estudar filosofia, ir a concertos, ir aos teatros, ir às exposições, entender do seu povo, né? Eu acho que o trabalho é, por princípio, um ato civilizatório. Ele cumpre uma função que é como a gente sonha ver o futuro do nosso povo. Em última instância, a Raizen é uma empresa brasileira, em que pese, né, que ela está toda entrelaçada com o mundo, mas uma das coisas mais incríveis, trabalhando com eles, tendo essa oportunidade de fazer coisas juntas, é o entusiasmo dessas pessoas de beneficiar a sua comunidade, né, o seu país, e um país que está crescendo, assim, lindamente nessa transição energética, como uma grande, acho que talvez a maior potência mundial nessa transição, né? Então, enfim. E suas considerações? Não, legal, até pegando um gancho no que a Isabel trouxe, eu acho que assim, a Raizen tem um projeto muito ousado e estruturado de forma socialmente responsável. A gente tem cuidado, todos esses exemplos que a gente viu, a gente olha para as comunidades, a gente quer formar pessoas, mas a gente tem um projeto muito ambicioso e é legal porque está alinhado ao nosso propósito, né, de produzir cada vez mais produtos renováveis e que vão ajudar na descarbonização do planeta. Então, assim, nos dá muito orgulho. Eu acho que esse propósito ajuda a mover as pessoas para ir além. Então, a gente está muito engajado nesse processo e os planos são ousados e a gente está no caminho certo. Vamos assistir e torcer e vibrar juntos. E você, Irina? Eu queria deixar, na verdade, um recado, assim, muito de tudo que a gente falou aqui, né? Quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais isso na prática, a gente divide muito do nosso dia a dia dentro do nosso Instagram de carreiras, que é o @raizencarreiras, né? E a gente faz isso por meio dos nossos colaboradores. Então, é comum você ver um estagiário da Liga ali, fazendo uma selfie, mostrando como é a realidade no nosso dia a dia, ou dentro de um projeto. Então, quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais da gente, está super convidado a acompanhar dentro do Instagram, Raizen Carreiras, e as nossas oportunidades, as nossas vagas também estão sempre no LinkedIn da Raizen, né? Então, para a gente alcançar o nosso objetivo Raizen 2030, tem muitos desafios pela frente, não vai faltar oportunidade para quem está disposto a desabrochar junto com a gente, então fica aqui esse super convite. Adorei, gente. Muito legal, obrigada, aprendi demais e já fiquei animada, o otimismo contagiante aqui de vocês com esse futuro. Bom, vimos aqui que o futuro do trabalho exige mais do que novas tecnologias. Ele exige uma evolução constante das pessoas e das culturas empresariais. Se você quer acompanhar essas transformações e saber mais sobre como a Raizen está se preparando para o futuro, fique ligado nos próximos episódios de Energia em Transição e siga as nossas redes sociais.